Oi, estamos começando o 17º Conversar com a JM. Continuamos comemorando o Dia das Mães. Maio já passou, mas nós continuamos com essa comemoração. Trago aqui para vocês uma mãezona. Vocês lembram do episódio anterior que a gente entrevistou a Ali? Falamos sobre adoção. Hoje nós vamos trazer aqui essa mãezona. Qual o seu nome? E apesar desse rostinho novinho, de guriazinha, eu quero saber quantos anos tu tens. Olá, meu nome é Tainá e eu tenho 30 anos. Não parece. Parece uma guriazinha bem novinha. Obrigada. Como está sendo a experiência de ter uma recém-nascida em casa? É bem. Duas palavras se resumem, assim. É maravilhoso, porque é um bebezinho, né? Filho da gente é sempre muito bom, mas é bem tenso também. É bem desafiador. Bem desafiador. Tainá, como você tem lidado com as noites mal dormidas e o cansaço? Agora, né? Ela tá com 2 meses, tá mais tranquilo. Mas o primeiro mês do recém-nascido é bem difícil. Bem difícil mesmo. Pós-parto ali é bem tenso, assim, né? É intenso, assim. Tu não sabe o que esperar do bebê, né? Ele chora, quer mamar. Aí tem a amamentação também, que é um período bem difícil. Recuperação do parto, né? Também foi bem difícil o primeiro mês. Mas agora tá se encaixando, graças a Deus. Aí tem a adaptação dela contigo, conhecendo, É, vocês vão se conhecendo, ela no mundo, né? no, é, Se adaptando ao mundo. Então tu imagina, né? o primeiro mês eu acho que é o mais intenso, assim, que a gente não vive muito, né? A gente sobrevive a ele. Vai Mas, indo. é, Vai. mas agora, graças a Deus, tá tudo certo. Tainá, tu és mãe de dois. Qual o nome e idade dos seus filhos? O meu primeiro, né? O mais velho tem 4 anos, o Pedro. E a Ana tem 2 meses. Que mimosa, é uma bonequinha. Quais são as principais diferenças que tu percebeu entre cuidar de um recém-nascido e do teu filho de 4 anos? Ah, eu acho que agora, né? O Pedro, assim, por já estar maiorzinho, é mais a questão, assim, de que ele já tá aprendendo as coisas, né, do cotidiano, assim, vendo as pessoas, convivendo com as pessoas, então o desafio com ele é maior, digamos assim, porque é tudo novo. Com ela eu já tive uma experiência, digamos assim, né? É diferente, porque ela é mais tranquila que o Pedro. O Pedro foi um pouco mais difícil, porque acho que primeiro filho, né? A gente não tem experiência, a gente cai de paraquedas, digamos, no mundo da maternidade. Mas com o Pedro agora é mais. Tanto que tem a questão dele com ela, né? Então é, é, é bem diferente. Como é a rotina diária da sua família? Existem estratégias específicas que você implementou para lidar com essa nova rotina? Específica, não. Mas eu acho que a rotina faz bem, né, para a família. A gente sempre tem, assim, o horário para o almoço, o horário para o café da manhã, sabe? Essas coisas, assim, mais pontuais do dia a dia, a gente sempre tenta seguir, assim, para não desvirtuar tudo, né? Mas não dá para deixar nada exatamente cronometrado, porque a demanda dela é grande, né? Mamar, troca de fralda, enfim. Então, de certa forma tem, né? Mas nada específico, assim. Como você equilibra as necessidades do seu filho com as necessidades da sua filha, que é uma bebê? Ai, é difícil. Equilibrar. Mas a gente tenta, assim, dar, né, uma atenção maior pro Pedro, né, porque ele exige mais, assim, na questão de personalidade, sabe? Ele quer mais. Tipo assim, ele entende mais. Então a gente tenta sempre dar mais atenção pra ele, né? E pra ela, normalmente eu que me dedico um pouco mais, porque tem a questão da amamentação. Mas a gente faz isso, sabe? A gente tenta dividir eu e meu esposo. Quando eu tô amamentando ela, quando eu tô dando atenção pra ela, ele se foca mais no Pedro, pra ele não ficar, não se sentir perdido, sabe? Ai, cadê minha mãe, cadê meu pai? Mas
Não é muito fácil. E ele não tava mais mamando no peito? O Pedro não, graças a Deus. Ele parou com 2 anos. E aí, mas ele quer, né? Ele vê a gente dando colo, ele quer colinho, ele vê a gente, né, conversando com ela, ele quer conversar com ela, ele quer chamar atenção. Mas é bom, é muito bom. Muito bom. É tudo É novidade, né? tudo Para novidade. todos. Então Uhum. imagina para a cabecinha dele de 4 anos. É. E ele não tem ciúmes assim, tipo. Ele não tem ciúmes dela, né? Ele trata ela com muito amor, muito carinho, mas ele tem um pouquinho de nós, sabe? Tipo assim, se ele vê o João Pedro fazendo alguma coisa, ele quer que a gente dê atenção pra ele. Uhum. É bem... Mas é bom. Quais são os momentos mais gratificantes que tu experimentou como mãe? Eu acho que é ver eles retribuindo, sabe? Sendo recíproco o amor deles por nós, sabe? Tipo assim, eles recebem o amor que a gente dá pra eles e eles demonstram esse amor, sabe? O Pedro é muito carinhoso, assim, ele fala o tempo todo que ama a gente, quer dar beijo, quer abraçar. E a Nenê hoje ela já consegue sorrir, então tu vê que o sorriso é verdadeiro, sabe? Que ela quer conversar, ela tenta, né? Já faz uns grumidinhos, assim. Então eu acho que a melhor parte da maternidade é essa, sabe? Receber de volta o amor que tu dá. Que conselho você daria a outras mães que estão enfrentando desafios semelhantes ao teu na maternidade? É paciência, tudo passa. Tudo passa, né? O Pedro já tá com 4 anos, a gente achou que. Eu também, quando ele era bebê, ele teve muita cólica ali, até os 6 meses, a gente achava que não ia passar, sabe? Mas passa, sabe? Então, todos os momentos, todos os desafios da vida vai passar, sabe? E a gente tentar tirar o que é melhor, o que há de bom em tudo. É bem isso mesmo. E depois a gente vai olhar para trás, eu que tenho um de 12, a gente vai olhar para trás e assim, meu Deus, olha o tamanho que era, né? É saudade, né, É que Marcinha? saudade, aí tu fica pensando, tá, mas o que que eu passei trabalho, o que que eu passei, tu nem lembra, Não né? lembra. Porque é tão gostoso, é muito bom. Tainá, recentemente, por um período, você inverteu seu papel de filha e virou mãe da sua mãe, porque ela teve Alzheimer. Compartilha com a gente essa fase dolorosa que essa doença traz para tantas famílias. Essa é a parte mais difícil para mim responder. No teu tempo, minha amiga, no teu tempo. A parte mais difícil, assim, com a mãe, foi aceitar que ela tinha Alzheimer, né? Porque a mãe sempre foi uma pessoa, sempre foi uma mulher muito ativa, sabe? Muito disposta, muito parceira, sabe? Nunca tinha, não tinha dia ruim pra ela. Não tinha dia ruim. E ver ela naquela condição, sabe? E recebendo o diagnóstico de Alzheimer, assim, e tudo que ela enfrentou no início da doença até o fim, né? Foi difícil, sim. Mas ter cuidado dela foi, pra mim, foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? Foi foi um presente de Deus, sabe? Poder cuidar dela, poder ter me dedicado a ela, assim. Poder retribuir um pouquinho do que ela fez por mim, porque a minha mãe foi uma mãe maravilhosa. Preciso pedir desculpa. Se tu quiser, eu volto. Pode. O que você acha que a experiência de cuidar da sua mãe com Alzheimer lhe ensinou sobre paciência e empatia? Se não fosse ter, né? Não tinha cuidado dela até o fim da vida dela. Porque a pessoa que é portadora do Alzheimer, ela precisa que as pessoas que estejam à volta dela tragam isso, sabe? Tem que ter muita paciência, porque eles não estão entendendo o que está acontecendo com eles, sabe? Eles estão, a mente deles fica muito confusa, porque eles voltam para o passado, vêm para o presente, às vezes dá branco, eles esquecem tudo, eles não sabem o que está acontecendo, então tem que ter muita paciência, porque eles vão brigar, eles vão insistir, e empatia, se tu não te colocar no lugar da pessoa, Não vai dar certo. não dá certo, tu não consegue cuidar, sabe? E é bem isso, assim, é bem essas duas palavras que precisam ter, tem que ser uma coisa que tu tem que carregar.
vai perder a paciência um pouco, algumas vezes, vai, sabe? A gente não é de ferro também, né? Em alguns momentos eu perdi a paciência com a mãe, principalmente no início ali, porque eles fazem as necessidades, né, em qualquer lugar, eles querem ir embora a todo custo, né? Eles querem ir para casa, eles querem achar uma casa. E tem que dizer, sabe? Tem que. Eu aprendi, eu estudei muito sobre Alzheimer. Inclusive, né, eu usava nas minhas redes sociais para falar um pouco disso, porque às vezes a gente vive isso em casa e não sabe como viver, né, Marcinha? E eu fui atrás de estudar para poder passar também para as outras pessoas que passam por isso, porque infelizmente é uma doença que acarreta muitas pessoas, sabe? Pega muitas pessoas. E o ideal, sabe, é tu sempre. Desculpa. O ideal, assim, é sempre tu te colocar no lugar da pessoa e nunca falar a palavra não pra ela, sabe? Porque tu lançar negatividade pra aquela pessoa que tá com a doença de Alzheimer, tu vai bloquear ela e ela vai ficar mais braba ainda contigo. Porque ela não entende o que tu vai falar depois. Sempre o não vem na frente, ela vai dizer assim, como assim não? Sabe? Então, em vez de falar não pra pessoa, ela quer ir pra casa, tu diz, e sabe a gente vai depois? Vamos tomar um cafezinho, vamos ali botar uma roupinha se tiver frio, sabe? Tá chovendo, depois quando passar a chuva a gente vai, o que tu acha? Sabe? Tu sempre tem um jeitinho de falar com a pessoa, nunca sendo ríspido, sabe? Uh, nunca tratando mal, sabe? Nunca sendo grosso com a pessoa, porque daí tu vai ver que o comportamento dela vai mudar. Com a mãe era assim, sabe? A mãe, se a gente falava, no começo não sabia lidar, né? Não sabia usar as palavras, dizia assim, não, mãe, não é pra ir em tal lugar, aqui é tua casa. Ela insistia, não, não é aqui, eu quero ir, e isso deixava ela irritada. Quando eu aprendi que eu falar outra coisa pra ela em vez do não, sabe, um jeito, ela mudava completamente, completamente. Daí ela dizia, tá bom, então depois a gente vai, depois a gente vai. E mudava, porque depois eles esquecem, sabe? Então, é bem isso mesmo. Então, como é importante passar, né, esses assuntos para. Nem É, tu diz, muitas pessoas não estão passando por isso e não sabe lidar, não tem nem tempo às vezes de fazer uma pesquisa, é, não sabe onde pesquisar, né? Então, ou tem cuidadores também que não têm essa especialidade, né? é. Porque ser um cuidador é muito amplo, né? Uhum. Então, isso é uma particularidade. Cuidar Então, de um idoso, cuidar de alguém que tem demência é bem é, diferente. então tu É tem que bem diferente. saber, né, essas Uhum. particularidades para te acalmar, deixar a pessoa naquele conforto ali, não deixar nervoso. Então, Uhum. muito importante. E eu não sabia disso. Estou aprendendo. Eu te acompanho. Tu vai continuar com as tuas redes sociais, Sim, eu mostrando todo o teu aprendizado com sim, Alzheimer. sim. E sempre que precisarem, assim, podem entrar lá, podem me perguntar que eu vou auxiliar, assim, sempre que eu puder, eu vou ajudar, porque fez parte da minha vida, sabe? E vai continuar fazendo, porque a gente não É, sabe o dia de amanhã, né? é. A gente não sabe o que pode acontecer. Foram quantos anos? Eu cuidei da mãe por 5 anos, mais de 5 anos, que ainda 5 anos. é, 5 anos. ainda quando eu morava lá com meu padrasto, ela já tava, né? Depois quando eu casei, ela foi morar comigo. Ficou comigo 5 anos. 5 anos. Então foi gradativo, né? Foi. E foi muito rápido. O Alzheimer da mãe avançou muito rápido, assim. E realmente, sabe, cada pessoa que é diagnosticada, ela vai reagir de uma forma, sabe? E cada organismo vai dar uma resposta, sabe? Tem pessoas que tem 11 anos com a doença, sabe? Tem pessoas que eu acho que muito de como o organismo reage, sabe? E vai mudar muito como que aquela pessoa vai viver quem tá à volta dela, sabe? E eu sei porque ali em casa, no começo, foi muito difícil pra mim, pro João também, porque a gente não sabia. Daí eu disse, não, eu preciso aprender sobre isso, porque eu preciso ajudar minha mãe, sabe? Eu preciso dar o melhor pra ela. E aí, são coisas pequenas. É o jeito de tu falar, sabe? Não sendo... É sempre deixar ela se sentir segura contigo, sabe? Por mais que a minha mãe, ela levou 2 anos, ela não me reconhecia mais como filha. Eu já não era mais a filha dela, eu era a mãezinha dela. Então, tu passar aquilo ali pra ela, não, tu pode confiar, eu sou tua mãe, sabe? Tu pode me chamar de mãe, não tem problema. E é isso, sabe? É tu te dedicar para aquela pessoa e deixar o máximo confortável, ela deixar o máximo aquela pessoa confortável.
E entender que cada um vai reagir de uma forma. A aceitação da família tem que ser primordial, sabe? A gente tem que aceitar a condição daquela pessoa e tentar tratá-la da melhor forma possível. De que forma você acredita que a tua experiência pessoal com a tua mãe impactou na tua abordagem como mãe? Eu não digo que nessa fase da mãe, sabe? Mas toda a vida dela. Toda a vida dela. A mãe, ela viveu com os filhos dela, sabe? Ela teve uma infância sofrida, ela teve uma vida sofrida com o meu pai, e ela fez tudo o que ela podia por mim e pelos meus irmãos, sabe? Ela lutou com unhas e dentes por nós. Tudo, ela se desdobrava ao máximo para nos dar tudo que a gente pôde ter, sabe? Não, a gente não teve tudo do melhor, mas o necessário pra gente a gente teve. E foi graças a ela, sabe? E foi a melhor mãe, a melhor vó que existiu na vida. Então, eu acredito que eu sou uma boa mãe por causa dela. Eu queria ser como ela, mas eu ainda não cheguei lá. Mas a minha mãe foi sensacional. E ela te inspira, então. Sim. Ela é teu modelo. É. E eu queria ser um pouquinho do que ela é. A minha mãe uma mulher sensacional. Vocês são em quantos? Somos em 5. 3 meninas e 2 meninos. Existe algum momento específico ou memória que se destaca quando você pensa no tempo que cuidou da tua mãe? Eu acho que né? Ter visto a minha mãe nunca parar de sorrir, sabe? Até nos últimos dias de vida dela, ela sempre estava sorrindo, sabe? A minha mãe, ela nunca se queixou, Marcinha, de nada, sabe? Tu nunca via ela reclamar, por mais que ela passasse trabalho, por mais que ela passasse dores, de sentir dor mesmo, sabe? Minha mãe nunca reclamou, se queixou. Tu nunca via ela triste pra baixo. A mãe tava sempre sorrindo, sabe? Com um chimarrãozinho na mão, sabe? E até o último dia de vida dela, ela tava sempre sorrindo. Tainá, e no acúmulo de papéis da vida real? Você foi filha, foi mãe da sua mãe, és mãe de um casalzinho lindo, és esposa, és dona de casa, deste um tempo no papel de empreendedora. Falando nisso, qual o teu sentimento em dar um tempo no teu ramo para se dedicar única e exclusivamente à sua família? Confesso que, como mulher, né, foi bem difícil dar um tempo, né? Porque a gente quer agarrar tudo com as mãos, né? A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Só que devido à gestação da neném, né, a barriga já não estava deixando, porque eu sou nail designer, né, trabalhar com unhas, eu me achei assim, me encontrei nessa área e, e é difícil assim o sentimento de ter que abrir mão para ficar mesmo assim, é, como é que eu posso dizer? Me ajudei com uma palavra. É que a gente sempre acha que vai dar conta, né? Mas É, não vai dar, não adianta, né? E a barriga, imagina um barrigão lá fazendo pé, né? e também questão de que agora, né, com mamar, com noite sem dormir direito, né? Então, tudo isso faz com que eu tive que realmente, sabe, priorizar minha família. Tainá, quando é que tu pretende voltar? Ainda não tenho, assim, uma data específica, né, mas daqui uns 2, 3 meses, assim, acredito que já dá pra mim ir atendendo algumas clientes, assim. Mas esperem, gurias, que eu vou falar pra vocês, eu vou avisar vocês quando eu voltar, tá bom? Que bom, estamos ansiosos por esse momento. Tainá, eu quero te agradecer por tu ter disponibilizado um tempinho na tua agenda de mãe, de esposa, de multitarefas, multipapéis, para vir compartilhar a tua história com a gente. E muito obrigada. A tua história com a tua mãe, assim, a admiração da tua mãe, eu já conhecia, então por isso que eu queria transmitir isso pro nosso público, né, o público da JM. Então finalizamos as comemorações do mês de maio. Mãe é todo dia, né? Mãe é todo dia, mas nós finalizamos então as comemorações do mês de maio com essa mãezona, Tainá. Eu que agradeço. Obrigada, Marcinha, pelo convite.
Obrigada. Te vejo no próximo Conversar com a JM. Até lá!